As musas, filhas do poderoso Zeus e da memorável Mnemosine, personificam as artes e as ciências, sendo 9 em número e cada uma com sua esfera específica de influência. O mito narra que, durante 9 noites consecutivas, Zeus visitou Mnemosine, originando assim as musas. Este encontro divino resultou em deidades que irradiam inspiração nos campos da música, da poesia, da dança, da história, da astronomia, da comédia, da tragédia, da eloquência e da arte épica. As musas e as inspirações de Orfeu e Homero. No panteão divino da Grécia Antiga, as musas ocupam um espaço único e honrado. Cada uma delas, com sua esfera de influência específica, encontrou um lugar sagrado entre as divindades olímpicas. Esses santuários eram mais do que simples templos, eram fontes de inspiração, onde a criatividade florescia e a busca pela excelência artística era cultivada. Os cultos às musas eram ricos em rituais e cerimônias, destinados a atrair as bênçãos dessas deidades inspiradoras. Artistas, poetas e pensadores buscavam esses locais sagrados para receber orientação divina em suas respectivas disciplinas. Os santuários, muitas vezes situados em locais pitorescos e cercados pela natureza exuberante, ofereciam um refúgio onde a mente humana podia se conectar com as forças celestiais. As musas não eram apenas entidades distantes, mas guias indispensáveis para aqueles que ansiavam por transcendência artística. Acreditava-se que invocar o favor das musas podia abrir portas para a criatividade sem limites e para a maestria nas artes. Os artistas procuravam a orientação das musas não apenas como uma prática religiosa, mas como uma busca sincera por aprimoramento e aperfeiçoamento. Assim, os santuários das musas tornaram-se centros de educação, criatividade e devoção, onde a interseção entre o divino e o humano dava origem a manifestações artísticas que ecoariam através dos séculos, perpetuando o legado das musas na história da civilização grega. No panteão das musas, Clio emerge como uma das deidades mais veneradas, assumindo o papel sagrado de guardiã da história. Entre as musas, ela é aquela que conduz os mortais pelos intricados caminhos do passado, desvendando os mistérios das civilizações antigas. Clio, com sua presença serena e olhar perspicaz, sussurra segredos que foram esquecidos pelos ventos do tempo, revelando às mentes curiosas as narrativas perdidas e os feitos memoráveis que moldaram o destino da humanidade. Os templos dedicados a Clio eram verdadeiros refúgios de sabedoria, onde historiadores, filósofos e estudiosos buscavam a inspiração divina para compreender o passado. A deusa da história tornou-se a bússola que guiava as mentes ávidas por conhecimento, permitindo que os mortais se conectassem com as raízes de sua própria existência. Ao lado de Clio, ergue-se Calíope, a musa da poesia épica. Com sua harpa dourada e voz melodiosa, ela dá voz aos heróis e às lendas que ecoam por eras. Os poetas que buscam imortalizar as grandiosas epopeias e os feitos heróicos recorrem a Calíope para que, através de sua inspiração divina, possam tecer versos que transcendem o comum e se tornam épicos atemporais. Nos templos consagrados a Calíope, poetas se reuniam para receber o dom da eloquência, enquanto a musa derramava sua graça sobre eles, transformando palavras simples e narrativas imortais. E, entre as danças celestiais, destaca-se Terpsícore, a musa da dança. Seus santuários eram palcos onde bailarinos talentosos buscavam capturar a essência da harmonia cósmica. Terpsícore inspirava movimentos graciosos que transcendiam o terreno, conectando os dançarinos à própria pulsação do universo. A dança, sob a influência de Terpsícore, tornava-se uma expressão divina, uma linguagem que falava diretamente à alma e elevava os praticantes a estados de êxtase e beleza que pareciam tocar o divino. Assim, as musas Clio, Calíope e Terpsícore, cada uma em seu domínio, tornam-se faróis de inspiração, iluminando os caminhos da história, da poesia e da dança, perpetuando sua influência e imortalizando as artes na rica tapeçaria da mitologia grega. Os mitos que entrelaçam as musas com figuras lendárias são tão fascinantes quanto as próprias deidades inspiradoras. Entre essas narrativas, destaca-se a história de Orfeu, um mítico músico cujo talento transcendia os limites da realidade. Conta-se que Orfeu, com sua habilidade excepcional na música, recebeu o dom diretamente de Apolo, o deus das artes.
Sob o olhar benevolente das musas, ele se tornou um virtuoso e capaz de encantar até mesmo as criaturas mais selvagens e as pedras inanimadas com sua melodia celestial. A influência das musas na criação artística estende-se além da música, alcançando os versos imortais de Homero, o renomado poeta épico. Homero, o bardo cego, afirmava que suas epopeias, como a Ilíada e a Odisseia, não eram fruto apenas de sua genialidade, mas sim entoadas pelas musas. Em momentos de inspiração divina, as musas guiavam sua pena, ditando os versos que teceriam os épicos que moldaram a literatura ocidental. A relação entre Homero e as musas torna-se uma expressão viva da parceria entre os mortais e as divindades inspiradoras. Os templos dedicados às musas eram locais onde poetas como Homero buscavam a bênção divina para suas criações, reconhecendo que a fonte de sua inspiração transcendia o humano. Assim, os mitos que cercam as musas enriquecem o entendimento de sua influência nas artes, revelando que não eram meramente deidades abstratas, mas entidades ativas na jornada criativa dos mortais. Orfeu e Homero são apenas dois exemplos emblemáticos de como as musas deixaram sua marca indelével na mitologia grega, inspirando e orientando aqueles que ousavam buscar a excelência artística. Esses mitos, como as próprias musas, perpetuam-se na história como testemunhas eternas da busca humana pela expressão criativa e pela transcendência artística. À medida que exploramos os sagrados domínios das musas na mitologia grega, somos levados a compreender a essência divina que permeia a criação artística e intelectual. Clio, Calíope, Terpsícore e suas irmãs transcenderam os limites do Olimpo, tornando-se guias luminosas para artistas e pensadores, conduzindo-os pelos caminhos da história, da poesia e da dança. Nossos mitos ecoam com as harmonias de Orfeu, os versos imortais de Homero, e as danças celestiais inspiradas por Terpsícore. A presença das musas é um testemunho da colaboração divina na jornada humana pela excelência artística. Se este mergulho nos mistérios das musas despertou sua curiosidade e encantou sua mente, convidamos você a se juntar a nós nos caminhos da história. Inscreva-se em nosso canal para embarcar em viagens mitológicas, desvendar narrativas esquecidas e explorar as raízes de nossa herança cultural. A produção de um conteúdo como este é feita com paixão e dedicação. Se você apreciou nosso trabalho e deseja contribuir para a continuidade dessa jornada, você pode se tornar nosso patrocinador. A chave Pix estará passando na tela. Sua generosidade nos permite continuar explorando os recantos fascinantes da história e da mitologia. Junte-se a nós, porque nos caminhos da história, cada episódio é uma odisseia única, guiada pelas musas que, mesmo nos dias de hoje, continuam a inspirar e iluminar o trajeto da humanidade. Até a próxima jornada!